Hello. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui na Mulher Árvore. Quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore. E é com muita alegria que eu venho aqui fazer essa live com vocês. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né, no ao vivo. E a gente vai retomar as nossas lives semanais e para dar início a esse novo ciclo na Mulher Árvore. Calma aí, só deixa eu dar uma arrumadinha aqui nessa câmera, né, gente? Porque a minha cara deixa tudo torto. Não tem problema não. Sejam mais do que bem-vindas quem tá chegando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bem especial, que são os 5 principais erros no nosso cuidado da saúde íntima e como que eles comprometem a nossa vida sexual. Seja trazendo, né, tirando nosso sistema de proteção natural e deixando o nosso canal, a nossa vulva, com menores proteções e assim maior possibilidade de infecções, inflamações. Seja também no anestesiamento da nossa vulva, da nossa pelvis e a perda da sensibilidade, né, ao prazer. Então a gente vai falar sobre os principais erros que vem sendo cada vez mais a gente vem cometendo com a nossa saúde, seja no uso de alguns produtos, né, pra gente manter o cheirinho de flores, ou seja, os géis que esquentam para aumentar o prazer, mas que na verdade só tiram a sua capacidade de sentir, tiram toda a sua proteção do canal. Então a gente vai conversar sobre isso, sobre os erros que a gente está cometendo com a nossa saúde íntima e que comprometem totalmente a nossa capacidade de sentir mais e mais prazer e que reforçam uma série de crenças negativas. E hoje é sobre isso, a gente vai falar desde como que reforça no nosso emocional, na nossa crença, na forma como a gente olha o nosso corpo e como a falta de autoconhecimento, cuidado, né, a falta de naturalizar os processos naturais do nosso corpo, a gente vem perdendo cada vez mais a capacidade de ter um corpo vibrante e capaz de sentir prazer. Eu tô vendo aqui que a Lauana chegou, Lauana Diógenes, seja mais do que bem-vinda. Quem tá aqui também, me dá um sinal de como que tá o som, de como que tá a imagem pra gente começar. Vou avisar que hoje eu trouxe até uma colinha aqui pra eu ir olhando. E acho que a gente pode começar. Eu acho que assim que vocês também me derem um feedback, né? Pra quem tá chegando, né, uma forma legal que eu gosto de estar fazendo as lives é a gente ir conversando e se comunicando pra saber como que tá sendo esse desenvolvimento, se vocês estão gostando, se tem alguma dúvida. E eu convido vocês sempre a estarem interagindo aqui comigo, seja na caixinha dos comentários ou seja aqui tocando no coraçãozinho ou enviando, né, chamando as suas amigas e parceiros e parceiras, né, para virem assistir também, a compartilhar e a multiplicar todo esse conhecimento. A Glaucia tá falando assim, tá boa a imagem, tá bom o som, então vambora, né? Então eu gostaria de trazer aqui 5 pontos, mas na hora que eu tava montando essa live, gente, eu queria colocar mais uns 100. Facilmente dava pra colocar uns 100 erros, mas eu tentei dar uma roubadinha aqui pra gente conseguir explanar da melhor maneira possível. Mas aqui a gente vai se ater hoje aos 5 principais erros e vai ser bem interessante porque todos têm questões em comuns, que é a forma como a gente olha a nossa sexualidade e o quanto que a gente não percebe a naturalização de uma sexualidade patriarcal. E quando eu falo sexualidade patriarcal, é uma sexualidade que rouba todo o nosso prazer, autonomia e poder feminino. E quando eu falo poder feminino, é essa compreensão da mulher se conectar não só com o seu corpo, que é super importante, com as suas sensações, validar aquilo que está sentindo, compreender as suas necessidades e saber pedir aquilo que deseja. Sem ter nenhum medo de se sentir rejeitada, abandonada, humilhada e em algum nível. E isso é muito forte a gente falar, porque quando a gente traz para o nosso corpo, a gente percebe que o que a gente menos tem é conhecimento sobre os nossos processos naturais, seja do nosso ciclo menstrual, seja do tempo de excitação necessário para que a gente sinta mais prazer, o tempo necessário, inclusive, para a gente ser penetrada e ser realmente gostoso pra gente e não machucar o nosso corpo, e a gente vai falar também sobre isso, assim como a gente percebe que há uma desnaturalização
do cheiro, do formato, e que reforçam uma série de crenças de que tem algo de errado com o nosso corpo, que ele não é suficientemente capaz de sentir prazer, ou ainda que a gente, como se desse trabalho, como se fosse trabalhoso sentir prazer, e na verdade tem vários hábitos que a gente vem cultivando que, sim, a indústria farmacêutica ganha pesado dinheiro sobre a nossa baixa autoestima e sobre a falta de informação sobre os nossos corpos, que fazem eles se anestesiar pra caramba e, inclusive, adoecer. Inclusive, desenvolver patologias diretas e que vão afetar diretamente não só a nossa vagina, a nossa vulva, o nosso útero, os nossos ovários e mamas, mas totalmente a nossa vida sexual. Então vamos ver aqui, já falei isso, já falei aquilo, e sim, quando eu falo sexualidade patriarcal, então também estou falando essa retirada da mulher como protagonista da sua sexualidade, reconhecendo aquilo que precisa, aquilo que sente, validando as suas necessidades e entendendo os seus tempos. Então, aqui também, quando a gente fala disso, né, de tirar a mulher como protagonista, eu venho falando sim desse desenvolvimento da sua autonomia sobre o seu corpo. Porque a gente sabe muito bem que a gente tem um péssimo hábito e a gente é ensinado a sempre ser o servente não, acho que é uma palavra até difícil, né? Mas a gente é ensinada a servir prazer. E a gente é ensinada também que automaticamente uma outra pessoa será capaz de entender tudo aquilo que o nosso corpo necessita, mesmo que nós mesmos não saibamos. Outra pessoa que tem todo um paradigma, toda uma forma de sentir prazer, normalmente, no caso, né? Especialmente os homens, no qual tem uma forma muito específica de sentir prazer, que é muito mais imediatista e muitas vezes uma reprodução dos filmes pornôs, vão saber magicamente as necessidades de um corpo feminino no qual funciona totalmente diferente a sexualidade deles. E também, quando a gente vem falando de todos esses aspectos de uma sexualidade patriarcal, eu venho falando também que o quanto que está enrustido dentro do nosso corpo, na forma como a gente olha e entende os nossos processos, as falas das dores ancestrais da sexualidade. Seja na forma como a gente observa, seja de achar que é feio, que é sujo, que não pode, menina, tira a mão daí, ou qualquer outro processo no qual a gente ainda carrega, mesmo que tenha ouvido na infância, sobre o nosso corpo, sobre quem a gente é e sobre a nossa capacidade de sentir prazer, ou então o que é o prazer. Faz sentido para vocês quando eu falo isso, gente? Então, quando a gente vem compreendendo que a sexualidade, assim como o cuidado da nossa saúde íntima, eles estão atrelados a toda uma visão onde são terceirizadas o nosso prazer, assim como a nossa saúde, a gente vai compreendendo que a gente está totalmente desconectada do nosso corpo, especialmente quando a gente reproduz o conto patriarcal da separação do nosso emocional da nossa sexualidade. Afinal de contas, como é que a gente pode pedir aquilo que a gente deseja se a gente não sabe aquilo que está sentindo? Se a gente não consegue reconhecer as necessidades que vêm a partir desse sentir? Ou ainda, vamos trazer para um termo ainda mais básico e que eu adoro falar e eu faço questão de falar para vocês, que é como é que a tua vagina vai se encher de água, vai ficar excitada, irrigar um monte de sangue para sensibilizar se o teu coração não bombear sangue? Se o teu sistema circulatório não estiver funcionando bem, é impossível, gente. Por que vocês acham que em outro nível a gente também não é assim? Não tem como separar a vagina do coração. Quando você vai correr, não tem como separar a vagina, deixar em casa para poder mobilizar. Assim, a mesma coisa o sexo e o coração, a vagina e o coração. Assim também para os homens. Gente, nenhum pinto fica ereto se o coração não funciona bem, não tem como. Então é um conto patriarcal no qual a gente tenta reproduzir um modelo de sexualidade que mais machuca o nosso corpo e distancia a gente do nosso sentir, da nossa necessidade de reconhecer e dar nomes, inclusive, do que a gente quer, como a gente quer e principalmente dizer não. Porque uma mulher desconectada do seu emocional não sabe botar limites. Uma mulher que está desconectada do seu emocional é atravessada com muito mais facilidade. E ao invés de se acolher, é uma mulher que vai se tornar muito mais autocrítica e cobradora de si, exigindo um comportamento de aceitação ao movimento do outro sem saber botar limites. Faz sentido? Hoje eu tô arretada, né? Enfim,
Tá fazendo sentido, meninas? Vamos escrevendo aqui nos comentários, vamos interagindo comigo. Faz tempo que eu não faço live, então tô meio faladora aqui. A Laana tá falando o seguinte: por isso o autoconhecimento é necessário. Sim, autoconhecimento é super importante. Eu gostei muito da tua fala. Conhecimento é poder, mas a prática desse conhecimento, bicha, é o que vai fazer você se reconectar com a sabedoria inata dos corpos. Porque sexualidade não passa no cabeção, mas sim no corpo, assim como a saúde. E é muito interessante e importante, na verdade, a gente começar a compreender que o prazer é uma questão de saúde. E o funcionamento da nossa saúde como um todo, né? Inclusive o funcionamento do nosso coração, do nosso pulmão, do nosso sistema nervoso, dos nossos rins, fígado, pâncreas e intestino vão afetar a nossa vida sexual diretamente. Hoje não vou falar tanto sobre isso, né? Porque senão a gente nunca vai acabar essa live, porque olha, é pano pra manga, mas só para vocês entenderem o básico do básico do básico. Se o coração não funciona bem, não tem como irrigar sangue suficiente para sua pelvis, ou então se você não tá com o seu sangue, ou melhor, se o seu sangue tá cheio de toxina, é o mesmo sangue que vai ser irrigado para sua vulva, para o seu útero e para os teus ovários, assim como os demais órgãos do seu corpo. E também, né, gente, a gente sabe muito bem que a gente, assim como a saúde do nosso corpo como um todo afeta a nossa sexualidade, a saúde da nossa sexualidade também afeta a nossa saúde integral. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente está se intoxicando com várias coisinhas que a gente coloca dentro da nossa boca de baixo, também conhecida como a nossa vulva, a nossa vagina, e num termo muito mais bonito, né, que eu gosto muito de falar, que é yoni, que é um termo sânscrito para fazer uma referência aos órgãos reprodutivos, vulgo, criativos, eu acho muito mais bonito, e as nossas genitais. E ele tem um significado muito bonito, que é portal divino, portal de vida e morte. E pra mim é um nome extremamente feminino. E também, né, com as restrições do Instagram, é muito mais fácil falar Ioni e não ser bloqueado do que falar diretamente vulva e vagina. Caso você não saiba ainda desse termo e vê sempre eu falando Ioni nos posts, é sobre isso que eu tô falando, tá bom? Então vamos lá começar a falar sobre os principais erros? Então, pra quem tá chegando aqui, eu super convido você a mandar pra tua amiga o convite dessa live. E já vim aqui se apresentar comigo, falar que está chegando, dar boa noite e também deixar suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Os dois primeiros, gente, eu já falei nos últimos dias, os dois primeiros erros. E eu acho que é super importante, né? Porque a ideia dessa live, inclusive, surgiu por conta de um comercial super bacana em que falava sobre a liberação, né, da mulher, a liberação da sua vulva e do seu canal. A ideia em si do comercial é incrível. No entanto, ela é uma propaganda de absorventes e de uma marca, acho que é Liberesse, eu não vou saber falar, né? É uma marca internacional que tem, inclusive aqui no Brasil, de absorventes e de sabonetes íntimos. E então, o que eu trouxe em uma dos posts da Mulher Árvore era exatamente essa contradição. Em nome da liberação sexual feminina, ali um absorvente e um sabonete íntimo. E se vocês não sabem, esses são os dois principais erros dos 5 que eu vou falar aqui hoje e que danificam totalmente a nossa saúde íntima. Oi, Gi, tudo bem? Então, por que isso acontece? Para quem não sabe, o absorvente descartável, ele tem uma composição de plástico e uma série de toxinas dentro dele, que não só tem um tempo de, como que eu posso falar, além de, né, ser nem um pouco sustentável para o meio ambiente, ele também não é nada sustentável para a nossa saúde integral, principalmente da nossa vulva, do nosso canal, do nosso colo e do nosso útero. Afinal de contas, o canal vaginal, ele é uma das regiões com alta mucosidade. Isso significa que tudo aquilo que é dentro do nosso canal, ele cai diretamente na nossa corrente sanguínea. E isso vai afetar não só a mudança do pH, assim, né? Tem um pH que vai estar sendo composto do sistema de proteção natural da nossa vagina, assim como esse processo de autolimpeza dela. Então, quando a gente coloca
plástico e toxinas, além de a gente afetar todo esse biossistema ali dentro, que é o que vai trazer harmonia, uma maior saúde e sim evitar com que a gente tenha coceira, dores, tenha uma lubrificação necessária através dos fluidos que eles liberam. A gente, quando coloca plástico e toxina, a gente tira esse sistema de proteção e também o absorvente, ele também vai estar auxiliando a liberação do endométrio. Então a gente libera muito mais sangue menstrual do que normalmente a gente liberaria a longo prazo. Forte isso, né? E como que isso afeta a nossa vida sexual? A mesma coisa, eu vou deixar para falar esses dois pontos juntos, integrados, né? E vocês vão ver que eu sempre vou bater nessa tecla ao longo dessa live, porque a mesma coisa acontece com o uso de sabonete íntimo. Primeiro, é importante falar para vocês que você não precisa utilizar sabonete íntimo para modificar o cheiro da sua Yoni. Muito menos limpar o seu canal. E eu digo isso porque vaginas saudáveis, quando a gente está saudável como um todo, a vagina é o lugar mais limpo do nosso corpo. Porque ela é super inteligente e tem um sistema de autolimpeza através dos fluidos naturais que ela libera por si só. E ela tem sim um cheiro, porque todo o corpo tem um cheiro e não é possível ter cheiro de flores porque ali não é uma flor. O que pode ter é um cheiro, um pouquinho de fermentação natural, porque o sistema dela está totalmente conectado com o nosso corpo como um todo. E é normal que ela tenha um cheiro, mas ela é autolimpante. E a gente precisa naturalizar esse cheiro para que a gente pare de colocar tanta química na nossa Yoni, vulgo buceta, vulgo vagina, Yoni e vários outros nomes, porque a gente está machucando ela, está tirando todas as proteções. E isso afeta diretamente, por quê? Porque a gente abaixa o seu sistema imunológico junto com o nosso sistema integral. Então a gente fica muito mais propenso a desenvolver infecções. Então, sabe aquela candidíase que às vezes não vai embora? Sim, candidíase não é só resultado disso, é integrado com o nosso estilo de vida, a nossa alimentação e principalmente a maior parte das questões ginecológicas que a gente tem com a nossa Yoni são produtos da gente não conhecer os cuidados básicos e colocar um monte de toxina dentro dela, porque a gente está tirando toda a proteção que naturalmente teria. Faz sentido para vocês? E como que tudo isso afeta a nossa vida sexual? Primeiro, quando a gente então está desenvolvendo uma infecção, né, principalmente na vagina. Então, uma infecção urinária, a gente sente dor na penetração. A gente também vai ficar muito mais encucada com possíveis odores, com alguma mudança física. E eu vou trazer aqui um cenário muito simples para vocês. Eu acho que essas questões eu posso aplicar para todos os outros erros, né, de como que afeta o nosso emocional e a forma como a gente se enxerga. Porque isso traz uma coisa muito simples, que é insegurança. Isso também faz com que a gente não se sinta confortável do jeito que ela é na frente de outras pessoas, principalmente para receber um moral, ou então para receber um estímulo, ou então não ficar encucada, né, com alguma coisa. E isso é super importante, que eu não preciso dar exemplos das minhas clientes, apesar de que sempre que eu pergunto, a maioria delas tem essas questões, mas eu posso dar um exemplo daquilo que eu já vivi. Por muito tempo, quando eu não entendia o processo natural e da naturalização da vagina e da vulva, eu sempre ficava super encucada quando alguém ia fazer um oral. Então eu saía correndo, tava lá no bem bolado, prontíssima, e eu saía correndo para ir no banheiro e ver se estava tudo certo. Quem já passou por isso? Conta pra mim. Que ó, já tô abrindo aqui a minha vida, né? Porque vocês sabem que eu não consigo ficar também quieta. Quem nunca passou por isso? Quem nunca, às vezes, preferiu parar, né? Ou então falar pra pessoa fazer outra coisa, ou então a gente investir em servir o outro, né? Pra não receber e não passar por alguma possível vergonha, porque a gente ficou insegura. Porque a gente não tinha certeza do estado como estava. Sim, afeta. A gente passa uma vida inteira ouvindo que a nossa vagina é suja, que é uma pomba fedida, que é isso, que é aquilo, que ela é feia. Isso afeta a forma como a gente enxerga o nosso corpo, afeta como a gente enxerga a nossa sexualidade e principalmente na forma como a gente vai afetar o nosso comportamento com ela. Então a gente vai
não vai deixar ninguém chegar perto, a gente vai ficar super estranha na hora de tocar, a gente sempre vai ter algo mais importante para fazer, a gente quase não vai olhar, a não ser que tenha algum problema ginecológico, daí a gente olha. E principalmente a gente vai colocar um monte de química para limpar a qualquer custo. Só que quando a gente limpa a qualquer custo e de qualquer forma, a gente machuca essa região. Então a gente como se formasse um círculo vicioso de que realmente ela é suja e ela é nojenta e precisa ser limpa. A gente tira todo o sistema natural de proteção utilizando, protetores, a gente utilizando, sabonetes íntimos, utilizando vários outros artifícios super tóxicos para daí tirar toda a proteção dela. E daí realmente ela começa a dar coceira, a ter corrimento excessivo, dar alergia, patati e patatá. E daí qual é o primeiro pensamento que a gente tem sobre o nosso corpo quando isso começa a reagir? Suja, ela é suja mesmo, precisa ser limpa. Até que dá um patuá mais desafiador. Realmente, a gente desenvolve algo ainda mais comprometedor com a nossa saúde. Mas você percebe que um comportamento aliado com o nosso emocional, a vergonha, a insegurança sobre o nosso corpo, o nojo, o medo da humilhação, inclusive, ou da rejeição, reforçam todo um comportamento, então, de excesso de limpeza, de não olhar, de não tocar, de não reconhecer e limpar excessivamente. E esse limpar excessivamente, o que transforma? Tira todas as proteções naturais e reafirmam o pensamento original. Fez sentido esse super espiral ginecológico, sexual que eu dei aqui pra vocês? Conta pra mim! Na minha cabeça faz muito sentido, gente. Flávia Vivia falou que já passou por isso, né, Flávia? Sim, e é muito doido porque é automático. E às vezes quando a gente não percebe, principalmente essa situação de sair correndo pra dar uma enxergadinha, olhar rapidinho pra dar uma checada, é um comportamento em que, se você observar, nenhum homem faz isso. Nenhum homem para tudo e fala assim, não, tira a boca daí, que eu preciso ir lá ter certeza que tá limpinho. Que não tem nenhuma crostinha ali a ser limpa. Não, né, gente? Isso é uma questão muito mais do feminino. Faz sentido, né, Lauren? Não, Lauren. Ah, desculpa. Faz sentido, né, meninas? Então a gente percebe que é uma coisa vai levando a outra e é um círculo vicioso no qual a gente sempre se sente inadequada, a gente sempre se sente errante, a gente sempre acha que tem alguma coisa de errado com a gente e a gente vai criando mecanismos de proteção para inclusive não passar por isso. Então a gente para de desfrutar do prazer, a gente começa a desconfiar do corpo e a terceirizar a ideia do nosso corpo à indústria farmacêutica, a produtos e cosméticos que são super agressivos com o nosso corpo. E sim, você não precisa, ou melhor, não, você não precisa utilizar sabonete íntimo, não, você não precisa usar absorvente descartável, existem várias e várias opções hoje em dia. Hoje é muito mais fácil do que na época que eu comecei a estudar ginecologia natural, que foi há mais de 10 anos atrás, e hoje em dia você encontra em qualquer lugar. Absorventes, calcinhas menstruais, assim como sabonetes de barbatimão ou sabonetes neutros. Mas lembrando, até peguei a minha vulva, a de baixo tá ali quieta, mas eu trouxe essa daqui de crochê, né? Aonde você deve lavar aonde tem pelo. No seu Monte Vênus, na vulva, na parte externa, tendo muito cuidado para não lavar excessivamente, ficar esfregando porque não tem necessidade e não deixar entrar dentro do seu orifício vaginal. A vagina em si, gente, ela é autolimpante e é importante que vocês entendam isso. Quando saudável, ela é autolimpante, ela não precisa de nenhum tipo de intervenção. Quanto mais contato você tem com a sua vulva, tocar, experimentar, ver, visualizar e tocar mesmo, reconhecer cada partezinha dela, mais fácil é você de entender os processos naturais. E parar então da gente criar ideias super hipotéticas de que é suja, que é isso, que é aquilo, porque não é. E a gente acaba comprometendo diretamente a sua saúde. Então, é importante a gente falar isso. E é lógico, né? Tem outras questões também que eu acabei não trazendo, mas eu lembrei agora, quando eu falei, né? Dava pra facilmente colocar 100 itens na minha lista, é sério. Que é também evitar o uso de calcinhas que não sejam de algodão. Ou melhor, comecem a
deixar mais a sua yoni free. E quando que eu falo yoni free, o que eu tô querendo dizer pra vocês é fiquem mais sem calcinha. Mas assim, se você vai sair de casa, coloca uma calcinha para criar uma barreira de proteção contra sujeira, enfim, né, tudo aquilo que tá na rua, para não atingir diretamente, né, todo esse sistema que é aberto. Mas em casa, que é um ambiente seguro, um ambiente que tá limpo, deixem mais a sua vulva respirar, dorme mais sem calcinha. E quando for usar calcinha, deem preferência às calcinhas de algodão. E é muito forte isso porque a gente abafa muito a nossa vulva e também torna ela um ambiente muito mais propício para a proliferação de bactérias e fungos. E um exemplo muito claro quando eu falo isso, sabe o que é? Não precisa ir muito longe, eu prometo. Passa um dia inteiro com um esparadrapo enorme na sua boca, que é quentinha e úmida, assim como a sua vagina, e percebe como que você vai ficar posteriormente. A boca de baixo é um espelho, é um reflexo também da sua boca de cima. Então, se você abafa a sua boca de cima, o que que acontece? Tem bafo, vai proliferar mais bactéria, mais fungo e várias outras coisinhas. A mesma coisa acontece lá embaixo. Muitas da nossa saúde está sendo comprometida pelo fato da gente não ficar sem calcinha. Exatamente, Eliane. Usar mais saia, tirar mais a calcinha e deixar ela respirar. Inclusive até tomar um banho de sol, que é coisa de 5 a 10 minutos, um sol ameno, para ela trazer essa irrigação, inclusive de sangue, deixar ela respirar. E isso é ótimo, inclusive, para aumentar a sua libido e revitalizar, trazer, inclusive, a própria sensibilidade dela. Esse eu tinha colocado como o 5º elemento dos problemas, mas a gente já está pulando da nossa lista. Então, eu vou deixar ela como o 3º item dos principais erros, né, que a gente comete com a nossa saúde íntima e que compromete totalmente a nossa vida sexual. A gente passa a maior parte do tempo com a vulva, o canal abafado. Além de que a gente passa muito tempo da nossa vida com toda a nossa pelvis comprimida por conta do nosso peso, sentado. Hoje em dia a gente trabalha muito na frente do computador. Eu trabalho pra caramba, acredito que a maior parte das pessoas passem bastante tempo sentadas ao longo do dia, né? Principalmente com, não sei, home office ou trabalhar na frente do computador, enfim, né? De uma forma geral. A maior parte das pessoas passam o dia inteiro com a pelvis super comprimida e a gente esquece que a nossa pelvis tem um sistema nervoso complexo e super sensível. Além da gente amassar toda essa enervadura que é responsável pelo nosso prazer, aqui jogando assim no básico para vocês, que é o nervo pélvico, o nervo pudendo, que é o do clitóris, aqui é o clitóris, que é o nosso BFF maravilhoso. Inclusive o nosso nervo hipogástrico, o pélvico eu já falei, o hipogástrico, o pudendo e o vago. Olha só que incrível! Aqui tem uma série de terminações nervosas extremamente poderosas, incluindo, já vou falar para vocês, não é só o pudendo que é poderoso, é incrível. O nosso clitóris é maravilhoso, sim, amém, né? Abençoado seja, mas a gente tem tanta capacidade de sentir prazer nessa pelvis mulherada, só que vocês não fazem a mínima ideia que isso existe, esse potencial. Por quê? Porque a maior parte do tempo a gente tá com essa pelvis anestesiada, com pouca irrigação sanguínea, né? Pouca circulação de sangue nela, a gente também não tem mobilidade, então a gente não ativa totalmente esses nervos. E olha só que loucura, né? A gente quer tanto, mas tanto sentir prazer, mas a gente não deixa nem todo esse sistema nervoso, circulatório trabalhar a nosso favor, inclusive essa musculatura. E uma das coisas que mais vão te ajudar a retomar essa sensibilidade, sabe o que é? E acho que ficou claro, né, pra vocês como que essa questão da sua pelvis comprimida o dia inteiro, amassadinha o dia inteiro, sem mobilidade, afeta a sua vida sexual. Te impede de sentir ainda mais prazer. Vai demorar essa resposta do corpo aos comandos da sua mente pro teu corpo. Então, essa consciência corporal. Inclusive, gente, tenho que falar isso, eu sempre vou falar isso em todas as lives, que é
a maior parte do nosso corpo, principalmente da nossa pelvis, do nosso canal vaginal, não tem nem potencial ainda de sentir tanto prazer, porque a maior parte das vezes nosso cérebro ainda não reconheceu nem a existência dele, porque a gente nunca tocou conscientemente, cultivando a atenção plena toda a região. A gente não toca, a gente não sente, e a gente quando toca, toca com muita pressa. Parece até aqueles discos velhos. Tô até cuspindo aqui, mas tudo bem. Parece até, né, aqueles... pessoal das antigas, né, dos discos. Enfim, a gente quando toca, toca na grosseria, na pressa e na força. A gente não reconhece o nossa vulva, toca e estimula o nosso canal prestando atenção. A gente não movimenta a nossa pelvis e nem dá espaço e tempo para irrigar sangue o suficiente nele. Isso compromete totalmente a nossa sensibilidade de sentir prazer, dificulta muito mais em sentir confiança, segurança, que são dois elementos essenciais para que a gente, quando começa a aumentar o estado de excitação, consiga se entregar plenamente. Faz sentido para vocês? Ah, faz! Todos os meus argumentos são baseados em ciência. Eu gosto muito do holístico, amo, mas eu acho que a gente precisa aliar as questões do físico, do emocional, do mental e do energético, que é maravilhoso. E a gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo, a gente precisa ter um olhar e uma consciência de que esse prazer é importante, porque ele não vai só afetar a nossa vida sexual, mas a nossa saúde íntima, assim como todo o nosso sistema. É importante falar isso pra você. A gente precisa começar a tirar esses véus de anestesia, não só da nossa Ioni, né, e todo esse potencial sexual orgástico que tem nela, mas do nosso corpo como um todo. O prazer é essencial para a gente sair desse modo automático de altos níveis de estresse, esse modo de sobrevivente que a maior parte de nós vive no automático, sempre liberando muito mais dopamina não, errei, né? Mas adrenalina e cortisol, que são hormônios que vão colocar a gente em estado de alerta, de defesa, com o cu literalmente preso de tanto medo. O que a gente precisa, o prazer, ele faz o movimento inverso. Ele relaxa o nosso corpo, deixa inclusive todo o nosso sistema, não só nervoso, endócrino, mas também circulatório, respiratório, o funcionamento do nosso sistema digestivo. É essencial que a gente tenha dopamina, ocitocina. Tem outros hormônios aí que agora eu não vou lembrar de cabeça, né? Que vacilo. Devia ter anotado aqui. Enfim, a gente precisa do hormônio do prazer para a gente estar mais presente, para a gente sair do modo sobrevivente e começar a relaxar. E esse relaxar é essencial para que a gente não fique explosiva com as pessoas com quem a gente ama, para que a gente não aumente, né, esses níveis de estresse, ansiedade, depressão. É importante. Então, quando eu venho falando aqui pra vocês que o prazer importa, ele importa muito mais do que vocês imaginam. Então é importante a gente começar a cultivar o prazer, não só para ter um orgasmo, que sim, é maravilhoso e você merece, mas para você se reconectar contigo, com a vida. E para desenvolver seu potencial criativo, para se dar a permissão de fazer as coisas por prazer, não só genital, mas como tudo na vida. A gente sempre está muito em função, isso é uma questão muito que é uma doutrina, né? Que nos der, uma doutrina patriarcal que nos colocaram sempre a serviço do outro e pouca disposição para nós. Mas não tem como a gente cuidar de ninguém, nem dos nossos filhos, nem ter uma relação saudável se a gente não se põe como prioridade. E um ponto de saúde é o prazer, o contato com o prazer. Mas vamos voltar? Então eu estava falando aqui dos nervos, que são super importantes. E quando eu falo isso, então, eu acho que eu pulei, já fui pro fui pro quarto, né, erro, os principais erros que a gente comete na nossa saúde íntima e que vão refletir na nossa vida sexual. Mas antes de passar pro último, que eu acho que é o mais importante, que vocês vão ficar mais, nossa, né, assim, tipo, nossa, não acredito nisso, eu queria comentar um que é algo que afeta não só a nossa saúde, mas também o nosso psicológico, de uma forma muito forte e que é introduzido pra gente desde a infância e que impacta, inclusive, nessa visão da sexualidade distorcida que acaba, de uma certa forma, incentivando a pedofilia.
Pra fazer sentido essa live pra vocês, gente, serotonina, é isso mesmo, Eliane, devia ter escrito aqui no papel os hormônios, né? Paciência. Então, vamos falar sobre esse quinto, antes da gente ir pro último. Acabei me empolgando, pulando o número, pulando as ordens, mas tá tudo certo. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vocês já cometeram algum desses erros? Vocês passam muito tempo sentadas no dia a dia? Como que é a resposta sexual de vocês? Inclusive, já vou deixar uma outra pergunta. Vocês se consideram capazes ou vocês já vivenciaram outros tipos de orgasmo além do clitoriano? Vocês já sentiram orgasmos cervicuterinos? Vocês já sentiram outros tipos de orgasmos energéticos, sensoriais, orgasmo da pineal? Conta pra mim, que a gente pode fazer live sobre isso, inclusive, né? De como ter, o que precisa estimular, qual que é o nervo que você precisa ativar, que são importantes. Mas então vamos lá, antes da gente ir pro quinto, eu vou falar do quarto principal erro que a gente comete que a gente comete no cuidado da nossa saúde íntima, que a gente acha que é uma forma de cuidar do nosso corpo, mas na verdade a gente está agredindo ele. Né? Todas essas intervenções que a gente faz no nosso estado natural da nossa vulva, da nossa vagina, na verdade é muito mais interpretado pelo nosso corpo como uma agressão e violência do que necessariamente essa disponibilidade ao prazer. E isso é muito forte, porque a maior parte dos procedimentos estéticos, assim, de cuidado com relação ao nosso Yoni, mais destroem ela do que necessariamente abrem ela ao prazer. E esse quarto elemento fala muito sobre isso, e é bastante, eu acho que vai atingir muitas mulheres, e aqui não é necessariamente um lugar de julgamento que eu vou falar, mas eu quero trazer para vocês à tona o que está por detrás desse movimento. E é importante falar, eu já senti orgasmos do chakra cardíaco e no colo do útero. Ai, que maravilhosa! É lindo, não é? É maravilhoso, né, Gabriela? Fala pra mim, não é incrível? Gente, é totalmente diferente do clitoriano, esses orgasmos, mas assim, ai gente, a gente transborda. A gente vai falar mais sobre isso. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories da Mulher Árvore e vocês falam qual a próxima live, qual o tema da próxima live que vocês gostariam que a gente conversasse sobre. Mas vamos voltar ao quarto erro, né? O quarto erro é sobre a depilação. E eu sei que muitas mulheres às vezes ficam, quando eu falo sobre esse tema, a primeira reação é ficar na defensiva, mas eu vou explicar o porquê. A depilação, gente, a gente não precisa se depilar, pode aparar o pelo, mas precisar, a gente não precisa da depilação em si. Por que isso? Porque o pelo, ele tem uma função, nada no nosso corpo não tem função. Nosso pelo, ele serve para diferentes coisas. Primeiro, para ser uma barreira, para não entrar sujeira dentro da nossa Yoni. Né? Então, ele vai ser o primeiro sistema de proteção natural da nossa Yoni, para não entrar sujeira dentro dela, mais bactérias. E também, o pelo, ele é fundamental para o impacto na hora do... O impacto, não, sim, da fricção da pele com a pele na hora do sexo. Então, ele forma uma camada de proteção e amenização com a sua pele. Vocês sabiam disso? Não, né? A grande maioria das pessoas não sabe, por isso que eu sempre falo. Quando eu falo para as minhas alunas do Religare ou do curso das Yoni Eggs, elas sempre falam, nossa, é sério? E por que eu sempre falo que também é muito importante a gente ter muito cuidado com a forma como a gente depila? Antes, eu acho que eu tenho que falar sobre a problemática da depilação em si. Eu vejo que muitas vezes a gente depila excessivamente, tira todo o nosso sistema de proteção e a gente não percebe que mulheres adultas têm pelos, sim. Tem pelo e o pelo tem uma função. Só que é reproduzido dentro da gente há milhares e milhares de anos essa ideia da sexualidade infantilizada da mulher, que faz com que a gente projete no nosso mental, cria essa crença que uma sexualidade potente é uma mulher muito específica, com um corpo muito específico, com a libido sempre alta e estática, e que o corpo é perfeito, e essa ideia das vulvas perfeitas. A vulva perfeita é uma criação da própria pornografia, no qual quer padronizar a estética das nossas vulvas, assim como a depilação total dela. Mas ninguém para pensar que o único tipo de fêmea que não tem
pelo na genital são as crianças, que é um botãozinho fechadinho, sem pelo nenhum. Você vê quanto que é sério isso? A gente tá buscando, às vezes, uma pressão do parceiro sobre a depilação, né? Porque não gosta dos pelos. Mas até mesmo a gente tá se colocando num lugar de querer retirar totalmente essa proteção natural do nosso corpo, tirando excessivamente para parecer com uma vulva de uma criança. Isso que tá por detrás, a raiz da depilação. Meu, Elisa, então eu não posso mais depilar? Não, você pode fazer aquilo que você desejar. Mas o que eu falo pra vocês, inclusive, é que percebam qual que é o movimento por detrás das ações de vocês quando o assunto é o corpo. E quando eu falo isso é porque às vezes a gente está reproduzindo coisas que a gente ouviu que era o certo, mas a gente nunca se questionou. Inclusive, o excesso de depilação nessa região, além de tirar a nossa proteção, especialmente a depilação com cera, faz com que a gente anestesie essa região. Eu não tô aqui com o meu clitóris. Não, o clitóris de baixo tá aqui, né, gente? A piadinha. Mas eu não tô aqui pra mostrar pra vocês. Mas aqui, ó, tem uma vulva pra vocês. Aqui tá o prepúcio do clitóris, mas o próprio clitóris, que é o responsável, que tem mais de 8.000 terminações nervosas, do nervo pudendo, que é hipersensível ao prazer, a gente só tem a visualização dele de uma área muito pequenininha. O corpo interno do clitóris, ele vem abarcando todo aqui por detrás da nossa vulva. E ele abarca e abraça, inclusive, o nosso canal. Então, quando a gente está tirando a depilação, a cera, a gente está diminuindo a sensibilidade. Porque não é só esse pontinho aqui, tem maior concentração nervosa, sim, né? Mas aonde está o clitóris, a gente tem muita sensibilidade ao prazer. Então, quando a gente fica ali, ó, plá, aquele negócio quente, machucando. Gente, pra mim, sempre foi um inferno fazer isso, vou falar pra vocês. Sempre sofri pra caramba. Mas, quando eu tentei fazer. Gente, era pra rir, pra não chorar, né? Mas aqui a gente tá tirando, além de tudo, a gente tá danificando o nosso sistema nervoso, a gente tá anestesiando ele, essa região que é super sensível ao prazer. A gente tá tirando a proteção, tá anestesiando e ainda por cima a gente tá reproduzindo uma ideia de sexualidade patriarcal que visa as vulvas perfeitas e, acima de tudo, também, de uma certa forma, incentiva mesmo que inconscientemente a pedofilia. Lembre-se, quem não tem pelo são crianças. E isso é algo grave, gente. É algo grave, é a distorção da sexualidade. A gente precisa ser consciente. Faz sentido pra vocês? Vamos ver, né, gente? Vocês estão meio quietas. É muita porrada? Será? Mas, gente, eu falei, hoje eu vou, é isso que a gente tem pra hoje, né? Vamos ver. Então, eu vou continuar. Vocês ainda não responderam? Gente, dê sinal de vida. Tô vendo aqui 17 mulheres, mas, gente, conversem comigo. Eu tenho um ascendente leão, eu gosto de conversar. Sou libriana. A Nath tá falando assim, já me sinto a íntima, né, Nathalie? Sim, tá ótimo. Então a gente vai pro quinto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Tá, eu vou no quinto e eu não vou me prolongar muito, né, pra não atrapalhar também vocês. Perfil de Lorena, sim. Perfeito, meninas. Então a gente vai continuar. Eu tinha pulado a ordem aqui na hora que eu fui conversar com vocês, né? Comecei a falar sobre o uso das calcinhas de mantela abafada e também, né, da forma como a gente passa muito tempo com a nossa pelvis comprimida, quanto que isso faz mal. E a ideia era que esse quarto elemento, quarto erro, já meio que enganchasse no quinto. Por quê? Porque como a gente não tem consciência corporal da nossa pelvis, como a gente não tem consciência e a nossa mente, como a gente não tem, a gente vive com ela comprimida, sem movimento e não tem consciência corporal, porque a gente não faz exercício, simplesmente dá o comando da nossa mente e tem uma resposta muscular sobre, a gente também, né, isso também faz com que a gente não tenha uma consciência de olhar e entender como que o nosso corpo funciona em diferentes níveis. Inclusive, a maior parte das mulheres não sentem outros níveis de orgasmo porque não sabem como ativar
as terminações nervosas, os nervos principais que estão lá. Se vocês não sabem, a gente não tem orgasmo somente pelo clitóris, que é pelo nervo pudendo, mas a gente também é capaz de sentir orgasmos. O pessoal sempre fala da área G, mas a da área G também é um estímulo interno do nervo pudendo, então ele está conectado ao clitóris, que é incrível, né? Mas a gente tem a área A. E a área A, ela está conectada com o hipogástrico, com o pélvico e com o nervo vago. E o nervo vago, ele só é ativado quando a gente tem mobilidade da nossa pelvis e consciência corporal, assim como vocalização. E essa vocalização, e essa ativação, o nervo vago é tão, assim, tão maravilhoso, só recordando. Orgasmos são diferentes porque são diferentes tipos de nervos. E lembrando que quando a gente vem falando dessa área A, a gente vem falando do cérvix, e o cérvix é por onde é dilatado totalmente para fazer um parto, quando a gente tem partos naturais. Então isso significa que ele não tem a mesma quantidade de ramificações nervosas que o clitóris tem. No entanto, ele tem esses 3 nervos que são potentes e que tem outras sensações orgásticas que são tão gostosas quanto o clitóris. A meu ver, são ainda mais potentes, só que não é um nível diferente, você só vai entender quando sentir. O do clitóris é mais direto, intenso, mas tem pouca duração. O do cérvix, ele se estende, ele vai vindo como ondas e você vai sentindo... Ele é expansivo e ele dura por muito, muito mais tempo. E ele se dá através do estímulo, mas inclusive para a gente, e eu tô chegando na parte que é o 5º erro, calma aí. Inclusive pra gente ativar, a gente precisa de movimentação. E não é só a movimentação ali na hora de ficar pá, pá, pá. A gente precisa de movimentação, consciência corporal, vocalização do prazer. Porque para quem não sabe, o nervo vago, que é o responsável pela ativação, então, da nossa área A e desse prazer, o nervo vago é o nervo vago hipogástrico, e esse nervo vago é um dos principais nervos, né? Mas que ele, ao contrário de todos os outros nervos responsáveis pelo prazer aqui da nossa pelvis, né? Principalmente das nossas genitais, os outros, eles passam tudo pela nossa coluna vertebral. Mas o nervo vago é o único que passa pela frente. E ele vai vagueando toda essa parte frontal do nosso corpo. Inclusive, se você não sabe, eu vou contar aqui uma coisa pra vocês. O nervo vago, ele é responsável em auxiliar o seu coração a bombear sangue. Então, aquela história do emocional tá separado da vagina, gente, é piada, né? Pra acabar, porque fisicamente também tem isso. Pra bombear sangue para todo o nosso sistema. E, acima de tudo, o nervo vago, ele também é responsável pela capacidade que as nossas cordas vocais têm de vibrarem, ou melhor, de se contraírem. Eu sempre fico na dúvida, mas pra gente conseguir falar. Então, quando a gente fala, a gente também está movimentando, está ativando o nervo vago. E ele se dá através da movimentação e da vocalização e do estímulo. Só que o cérvix, na grande maioria das vezes, e agora a gente vai chegar para o 5º erro, não está sensível, na verdade está tensionado, porque, primeiro, a gente não sabe o tempo de excitação para ser penetrado, então a gente é penetrado antes do tempo, e isso machuca a nossa vulva e canal vaginal, porque sem lubrificação, a lubrificação ela também serve, além de limpeza, além de proteção, ela serve para diminuir o impacto da fricção do pênis e a vagina. Sem a lubrificação, a gente machuca. E quando a gente cria essas microfissuras, né, por conta do impacto da penetração sem lubrificação dentro do nosso canal, a gente também perde proteção. Isso significa que a gente deixa o nosso sistema muito mais propício a infecções. E também, quando a gente não tem essa proteção, não respeita o tempo de excitação da nossa vulva e do nosso canal, de ficar lubrificado, dele se expandir e ficar relaxado, que isso que é importante, você precisa estar com a sua pelvis relaxada, com o seu canal relaxado, com o seu cérvix relaxado. A gente também tem outra questão. A questão muito básica, mas que eu sempre repito e sempre vou repetir, é que a gente não sabe como ser penetrada.
Inclusive, não sabem também nos penetrar, porque a reprodução dos filmes pornográficos mais machucam o nosso corpo, porque eles vêm dessa ideia de mete, saca, sem pausa, aonde a gente machuca a nossa pelvis, mas principalmente tensiona o nosso canal e o nosso colo, fazendo com que literalmente o nosso corpo faça assim, para se proteger. Fora a memória celular, né? Então, a gente não respeita o tempo de excitação, tira as proteções e a forma como a gente é penetrado, muitas vezes, está fazendo muito mais o nosso corpo ir para o modo de defesa, porque ele está se defendendo para não se machucar. É por isso que muitas mulheres têm dores na penetração, é por isso que muitas mulheres acham que é tão difícil ter orgasmos, porque já começa a associar, não tem um circuito positivo ao prazer, mas sim muito mais no nível inconsciente, uma associação à dor, que também no nível inconsciente, na memória celular, acaba criando coraças por conta do corpo estar interpretando muitas vezes a penetração como uma espécie de violência. Por isso que é tão importante a gente entender o tempo de excitação, entender se a gente quer ser penetrada, para a gente começar a abrir e relaxar. Essa falta de confiança no nosso corpo, essa falta de conhecer o processo natural, inclusive de excitação, não só fazem a gente machucar o nosso corpo, criar memória de trauma, literalmente, mesmo que você esteja com uma pessoa amorosa à sua frente, tá fazendo com que seu corpo se feche e que você não consiga alcançar a potência orgástica aí dentro. Faz sentido para vocês, gente? Será que é besteira esse assunto? Não é. A saúde íntima e o reconhecimento, a naturalização dos processos naturais do nosso corpo são essenciais para a nossa vida sexual, para a gente voltar a confiar nele, para voltar a entender aquilo que esse corpo necessita e principalmente se permitir ir além. Não é possível a gente desenvolver a capacidade multiorgástica se a gente não conhece o nosso corpo, se a gente não confia nele. Daí a gente sempre fica, até mesmo vivenciando, mesmo que a gente consiga alcançar o orgasmo, a gente sempre vem de um modo também super defensivo, que é rápido, com pressa, tudo tensionado, e a gente não se abre para vivenciar, descondicionar as formas do prazer para potencializar essa capacidade. A gente precisa voltar a ter propriedade, ser protagonista da nossa sexualidade, voltar a tomar e reconhecer o processo do nosso corpo. E principalmente começar a entender que o emocional não está distante do físico e muito menos do mental. Porque, gente, isso eu posso falar para vocês sem sombra de dúvidas, que a maior parte de vocês não desenvolve mais capacidade orgástica, ou então até mesmo nunca conseguiu ter um orgasmo, não é porque o teu corpo é incapaz, mas é porque a gente tem muita introjeção mental, muita introjeção, crença limitante e experiências que reforçam isso, que nem eu comentei toda essa live, é falta de conhecimento, essa separação do nosso emocional, não ter um reconhecimento que o emocional importa, entender, cuidar do nosso emocional, entender por que a gente está se sentindo, por que a gente tem tanta insegurança, por que a gente tem tanto medo. Por que dar prazer para o outro é mais importante que respeitar o nosso tempo? Gente, o nosso corpo, o nosso sentir, as nossas sensações importam muito, porque quem a gente é tem valor. Não importa que nos disseram a vida inteira, mas a gente tem valor e a nossa sexualidade também. Você merece sentir prazer. Então, é por isso que a Mulher Árvore existe, é para a gente retomar e se apropriar do nosso corpo. Desde entender fisicamente, mas integrando a mente, as emoções e também esse corpo energético. Porque sexo, energia sexual e orgasmo é energia, gente. E a energia, ela é totalmente moldada pelo nosso mental e emocional. E pelo nosso físico. Se a gente não se conhece, se a gente não se dá permissão de mexer essa raba, inclusive para ativar esse nervo vago tão maravilhoso, gente, é a ondulação da pelve. Vocês ficam me perguntando, Elisa, por que você mexe tanta raba? Ixi, é porque eu sou esperta. Tô ali, ó,
só cultivando esse terreno, esse tempo maravilhoso que sou eu. Quem que gosta tanto de respirar? É técnica para ir ativando no meu corpo, para eu expandir esse prazer, liberar esse corpo de dor, de tanto trauma, de tantas coisas que nos disseram a vida inteira, para se conectar profundamente, liberar tudo isso que está comprimindo, que está bloqueando, que está somatizando patologia. Vocês acham que as questões de vulva, vagina, questões urinárias, patologia no útero, nos ovários e nas mamas, são o quê? São tudo psicossomática da sua sexualidade também. E é importante a gente falar isso, porque cuidar do nosso corpo de uma forma integral também vai refletir na nossa sexualidade e assim vice-versa. É importante a gente se colocar como prioridade e começar a cuidar desse corpo, porque você merece sentir prazer. Faz sentido pra vocês, gente? Eu me empolgo. Oi, Thelma, sua linda! Boa noite! A Amanda tá falando, faz total sentido. A vagina precisa ser cuidada e penetrada com carinho. Exatamente, Velma. Precisa ser penetrada amorosamente. Depois a gente pode ir pra intensidade sim, gente. Eu acho que quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas ela então não deve fazer um rally rola, ela não gosta de uma coisa mais selvagem. Não, você pode fazer tudo. Pode ser intenso, mas respeita o tempo do teu corpo. Vai aumentando o ritmo aos poucos e não chega na pancadaria. Respeita, entende como o teu corpo funciona na íntegra e daí você vai se permitindo ir com essa intensidade, mas de uma forma que para você também seja sustentável e também que você confie tanto em si, no seu corpo, que você saiba o momento e esse limiar, né, de quando seu limite é atravessado ou não. É importante a gente se reconectar com o corpo, entender como ele funciona e se reconectar com esse sentir. Faz sentido, né, gente? Tô adorando. É isso, gente. A forma como eu vejo a sexualidade, ela é integrada ao nosso corpo. E, gente, é um ato de amor tremendo. A gente se reconectar com esse prazer, validar esse prazer e se dar a permissão de sentir prazer. Porque o prazer é uma forma de autocuidado, mas também de amor próprio. É importante a gente entender isso. Calma aí. Elisa, andei falando com a minha vagina, adoro, gente, vocês quando começam a falar isso pra mim, tocando ela, aí ela foi me trazendo alguns traumas no sonho. Você acredita nisso? Eu acredito sim, porque os nossos sonhos, eles nada mais são do que uma descompressão do nosso inconsciente e as formas como ele interpretou muitas coisas que a gente vivenciou ou daquilo que a gente está sentindo. A nossa psique dando informações super valiosas pra gente. A única coisa que a gente precisa entender é que todos os personagens desse sonho eles fazem referências a aspectos nossos. Sim, ela pode despertar memórias de coisas que a gente vivenciou e talvez não tenha tido consciência, mas lembre-se que para esse caso é muito importante que a gente tenha sim um acompanhamento, viu? Mas sim, a nossa vagina pode falar sim, de uma forma que não é mental, né, gente? É importante falar isso, mas muito sensorial. E é através dessa observação, desse toque, desse contato, a gente vai percebendo, inclusive, se a gente tem atravessado ou não o nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa vagina. É só observar se ela está respondendo aos nossos estímulos, identificar o nível de sensibilidade, mas principalmente percebendo por que ela está sentindo dor, por que está tenso. Tudo isso é sinal de defesa do corpo. Então você precisa tocar, entrar em contato e inclusive se permitir, né? Porque é muito normal, quando a gente começa a entrar em contato com a nossa vulva, com a nossa vagina, a gente tem algumas necessidades muito doidas. Primeiro, de se proteger e não querer, mas também a gente às vezes vem em sensações muito fortes de querer transbordar um choro, de querer berrar, de sentir raiva, de sentir tristeza, ou também alegria e prazer. Mas isso são informações que estão contidas na nossa pelvis, da nossa história, da história das nossas ancestrais, afinal de contas, gente, todo mundo saiu de um útero e de uma vagina, então tem poder ali. E é uma história que a gente está sendo perpetuada em um nível inconsciente, assim como das crenças e experiências de milhares de mulheres do sistema coletivo, assim como da nossa ancestralidade. Eu não preciso ir muito longe, basta a gente ouvir as falas das nossas mães, das nossas avós sobre a forma como elas viviam a sexualidade. Tem uma fala que agora mudou bastante, né? Minha mãe é uma pessoa super assim, a bicha tem uma capacidade enorme de se transformar e rever conceitos, mas há uns anos atrás, antes de tomar consciência sobre isso,
eu ouvi a minha mãe falando, né, tipo, como se a gente precisa estar à disposição do marido no nível sexual, né, de dar, porque senão vai buscar fora. Hoje ela já entende que isso é totalmente inapropriado, que isso é uma espécie de violência que a gente comete sobre os nossos corpos, né? Isso é muito incrível, assim, essa transformação da mentalidade dela, né? Ela é muito aberta para isso, mas eu já ouvi dentro da minha casa. Então, se eu ouvi isso, imagina só as questões que ela não ouviu. Aqui tá falando que vai encerrar a live em 22 segundos. Gente, era isso que eu vim falar pra vocês. Eu consegui passar todo o material. Agradeço de coração mesmo vocês terem aqui me ouvido. E eu queria só avisar vocês que eu ia abrir a agenda de atendimentos, mas eu posso falar isso lá nos stories. Gratidão a todo mundo que ficou 1 hora me ouvindo e ter acompanhado, gente. Gratidão mesmo. E é isso, gente.